Vamos para a nossa entrevista ao vivo desta segunda-feira, dia de falar de clima. Clima é assunto extremamente importante nesse momento de definição da nova safra de grãos aqui no Brasil. Muita preocupação com o que já aconteceu, já desde dezembro, ou desde novembro, em alguns locais, levando a uma quebra da safra do Mato Grosso, por exemplo, e também de outros estados, por conta de falta de chuvas. Faltou chuva dramaticamente lá, isso acabou interrompendo e dificultando o plantio da soja. Isso levou a consequências também para outras culturas, antecipação de plantio de milho e de algodão no lugar da soja, ou seja, uma situação bastante inusitada em termos de calendário, inclusive, de andamento de plantio. E o clima continua ainda com uma certa preocupação aqui com relação ao que pode acontecer ainda pela frente. Mas quem vai nos contar um pouco mais sobre isso é quem entende do assunto, que é com quem eu converso agora, que é Bruna Peron, agrometeorologista da Rural Clima. Bruna, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui, nesse início de semana. Conta pra gente, parece que no Rio Grande do Sul, que era um estado que vinha sentindo uma certa deficiência de chuva, voltou a chover. Será que chegou em tempo? Será que é suficiente? Conta um pouco mais para a gente, começando lá pelo sul do país. Muito boa tarde. Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos. Mas prazer estar aqui novamente. Voltou a chover sim lá no Rio Grande do Sul essa última semana. Ainda foi bastante irregular, né, sobre todo o estado. Teve regiões que choveu melhor, teve regiões que ainda não choveu muito bem, choveu apenas ali pancadas, mas já começou a melhorar, sim. Tem algumas regiões, principalmente ali regiões mais noroeste, nordeste, que estão um pouco melhores, né, as condições das lavouras. Então, essa chuva ajudou a dar uma estancada nas perdas, né? Tinha muitas áreas que já estavam sentindo bastante a falta de chuvas e além da falta de chuvas, temperaturas muito altas, né? Então, tanto as lavouras de soja como as de milho, essas chuvas aí da última semana conseguiram dar uma estancada nas perdas que estavam sendo sentidas, né? Agora já está mais ou menos indo assim, né? Não está ainda um cenário excelente, né? Mas deu uma melhorada para a situação lá do sul. E a tendência é continuar, voltar em chuvas melhores a partir dos próximos dias? Como é que está o cenário aí, não só do sul, mas de todo o Brasil, por regiões aí, para essa semana que está começando, Bruna? Olha, para o sul, ainda tem uma expectativa de uma chuva um pouco melhor entre hoje e amanhã. Falando na região sul como um todo, né? Por causa ali daquela tempestade tropical que está atuando no oceano, ela pode trazer algum resquício ali de chuva para essas áreas da região sul. Não tem risco para transtornos, problemas. Essa tempestade ela deve ficar mais no oceano. Ela só deve trazer alguma chuvinha a mais para a região sul. Mas é pouca coisa, tá? São pancadas, elas não devem vir de forma tão homogênea, deve ocorrer mais isoladas mesmo. A situação é parecida para a região sudeste, principalmente eu falo São Paulo, porque estava muito ruim de chuva essas últimas semanas, estava um tempo muito seco, temperaturas muito extremas, então as culturas aqui, os canaviais, culturas de amendoim, o milho também já estava sofrendo bastante por causa dessa condição de tempo muito seco, não estava chovendo. Então, essa chuva agora desse final de semana e a dessa próxima semana deve melhorar um pouco essa situação. A situação é um pouco parecida com o Mato Grosso do Sul também, né? Deve vir aí algumas pancadas de chuva ao longo da semana. Mas eu acho que o maior destaque ali para o agro como um todo é a chuva desta semana para todo o centro-norte do Brasil. Inclusive, eu acho que é um ponto de atenção aí para o pessoal dos produtores aí do centro-norte, porque tem chuvas previstas para a semana inteira, chuvas frequentes, volumosas, né, volumes bem expressivos de chuvas. Algumas áreas podem receber até acumulados acima de 200 milímetros ou até passar disso. E isso está atrapalhando, né, vai atrapalhar aí tanto a finalização da colheita da soja, quem está já pegando ali a soja no campo, como a finalização do plantio do milho segunda safra, né, que já está bem atrasado. Não está numa janela favorável, porque a safrinha, as chuvas lá para frente não devem ser tão favoráveis para o desenvolvimento tanto do milho, segunda safra, como também até em algumas culturas ali do algodão, deve faltar um pouco de chuva lá em abril, maio. Então, essa chuva dessa semana não deve ser tão benéfica ali para algumas áreas, principalmente a região central, que está colhendo, né? Então, vai ter paralisação dos trabalhos do campo ali naquela região, porque as chuvas
vai vir ali, teremos aí uma semana de invernada praticamente. Toda a região central e norte do país com bastante chuva nos próximos dias. Essa famosa invernada, né? Infelizmente, para tudo, né? Plantio, colheita, Sim. tudo para por conta da continuidade, né? São praticamente uma semana inteira, né? Com chuva e mais chuva. Isso se refere especificamente à região, sei lá, por exemplo, Mato Grosso, Goiás, norte do país, ou você está incluindo nisso também regiões, por exemplo, do Mato Piba, ou é outra situação lá na região lá do oeste Sim, baiano? ele pega bem as principais regiões que a gente pode falar que vai vir essa chuva frequente, volumosa e que deve durar a semana toda é Mato Grosso, Rondônia, norte de Goiás, norte de Minas Gerais, Bahia, Tocantins, áreas mais sudeste ali do Pará, áreas do Maranhão e do Piauí também devem ficar aí bem nesse miolo, né, dessa condição de chuva frequente. Então, essas são as principais regiões que devem ter ali esse impacto essa semana. Algumas áreas ali do Mato Piba, essa chuva até pode ser boa, tá? Porque eles ainda não estão colhendo, tem algumas áreas que estão um pouco mais atrasadas, mas a gente pega áreas ali do Tocantins, norte de Goiás, Mato Grosso, Rondônia, norte de Minas, tem áreas que já estão colhendo, já estão plantando milho, e aí são essas áreas que devem ser prejudicadas nessa semana. Bom, pelo que você está dizendo aqui, seca saiu do radar agora, não tem mais problema de falta de chuvas, ou ainda tem em algumas regiões? Olha, São Paulo, do Paraná, Mato Grosso do Sul, extremo sul ali do Goiás, extremo sul do Mato Grosso, não deve faltar chuva, mas os volumes devem ser bem abaixo ali do que a gente está acostumado para essa época do ano, e as chuvas devem vir ainda um pouco irregulares, tá? Mais uma vez, não deve faltar chuva, a gente não deve ter mais ali períodos prolongados sem chuva, mas a chuva deve vir bastante regular e abaixo do que a gente está acostumado. Falar um pouco dos nossos vizinhos, né, porque tudo isso interfere no mercado. A Argentina vinha sofrendo com situação semelhante à do Rio Grande do Sul, faltando chuva, temperaturas lá acima de 40 graus. Como é que está a situação por lá? Melhorou? Olha, melhorou. Nas últimas semanas, né, eles passaram por 2 semanas inteiras bem complicadas, né, temperaturas muito elevadas em uma condição bastante seca, até que eles não estavam acostumados ali nos últimos meses, né, com bastante chuva. Essas 2 últimas semanas foram bem complicadas nesse sentido, né, bastante seco, bastante quente. E aí eles já começaram a apresentar algumas quedas, né, na produção, na qualidade das lavouras, e no reporte da semana retrasada. Eles já estavam mostrando essa queda nas qualidades das lavouras, né? Lavouras que eram excelentes já caíram para boa, regulares. Mas na semana passada choveu lá, choveu bem, não foi uma chuva muito volumosa, mas foi uma chuva que espalhou. Ela pegou grande parte das áreas produtoras e isso ajudou a estancar. Então, na sexta-feira, eles já soltaram um novo reporte falando que as lavouras já estão em condições hídricas boas, né, boas para excelentes. Então, aquelas condições, aquela preocupação que eles estavam tendo aí nas últimas 2 semanas, na metade da semana passada para cá já melhorou, que agora choveu bem esse final de semana também. Por mais que essa semana agora a gente tenha novamente uma semana mais seca e temperaturas se elevando, a umidade se estabeleceu. Então tem ali umidade suficiente para eles aguentarem mais uma semana um pouco mais seca. Depois, no final da semana, já tem a previsão de chuva de novo para eles. Então, aquela preocupação que eles estavam tendo ali por conta de perdas, né, de possíveis perdas por causa do calor e falta de chuva, foi estancado. Agora está tudo dentro de uma normalidade para eles. No Paraguai, a situação já é um pouquinho mais complicada, porque as chuvas ali ainda estão bastante irregulares. Tem algumas regiões ao sul ali do Paraguai que está um pouquinho melhor, mas a produtividade também não deve ser tão excelente como eles estavam esperando inicialmente, justamente por causa dessa irregularidade das chuvas em grande parte do país, né, na maior área parte das áreas produtoras, e também as temperaturas. Ali é uma região que esquenta muito rápido, então fica 3 dias sem chuva, as temperaturas já passam ali perto de 40 graus, 42 graus. Então ali é uma situação mais complicada, um pouco pior ali do que na Argentina. Muito bem. Só para finalizar, Bruna, aqui havia uma preocupação com algum estresse hídrico aqui, falta de chuvas, para algumas regiões de cana-de-açúcar e de café na região sudeste. Você diria que aqui agora a situação se normalizou de vez?
Eu não usaria a palavra normalizada, porque, como eu falei, as chuvas ainda serão bastante irregulares. Março também não está se mostrando uma chuvas muito persistentes aqui para o Sudeste, principalmente, vamos falar do Sudeste, principalmente as áreas de São Paulo. Ali norte de São Paulo, na divisa com Minas Gerais, o centro-oeste paulista, principalmente aqui nessas áreas, nessas áreas cafeeiras, nas áreas de canavial, são as que devem ficar com mais atenção aí, porque a gente já sofreu bastante no final do ano por causa das altas temperaturas, né? Então, tanto os canaviais como os cafezais, eles tiveram muito impacto negativo por causa das altas temperaturas de novembro e dezembro. E aí eles não conseguiram se recuperar porque não choveu o suficiente em janeiro, fevereiro também não está chovendo o suficiente e março também não deve ser um mês chuvoso, que para nós é comum ser um mês chuvoso, março também não deve ser. E então ainda vai ficar esse estado de atenção aí para essas áreas, principalmente de São Paulo, tá? Tanto para café como para cana, porque ainda não tem essa regularização da chuva agora. Então vai ser poucas chuvas, não deve faltar, mais uma vez, não deve faltar chuvas, mas serão bastante irregulares. Então, por isso que eu ainda não usaria a palavra normalizando. Muito bem, tá aí o recado de Bruna Peron, ela é agrometeorologista da Rural Clima, falando para a gente aqui das tendências do clima, num momento extremamente importante para a definição de vários tipos de lavouras em todo o nosso Brasil. Bruna, muitíssimo obrigado pela entrevista, boa semana para você e toda a equipe aí do setor da Rural Clima e até uma próxima oportunidade. Obrigado, hein? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.